bem, amigos do GV Ensino? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Hoje nós vamos estudar o primeiro tipo de comparador com esterese, o mais simples deles e talvez até o mais importante, dependendo da aplicação que você for trabalhar, que é o comparador com esterese, chamado de Schmitt-Trigger, também conhecido como regenerativo, comparador regenerativo. Pois bem, o comparador Schmitt-Trigger, ele tem esse nome graças a Otto Herbert Schmitt, que na década de 1930 criou este comparador. É um tipo de comparador que tem esterese. Então, em português, trigger significa disparador, né? Então, muitos livros chamam de disparador Schmitt, mas o mais comum mesmo é chamá-lo de Schmitt-Trigger, usando a nomenclatura inglesa. Se você não sabe o que é a esterese, sugiro que assista a aula anterior do curso, porque lá nós explicamos direitinho o que é a esterese. Aqui nós vamos supor que você já sabe o que é esterese e vamos direto aí falar do Schmitt-Trigger. Bom, o comparador Schmitt-Trigger, também, como já disse, comparador regenerativo, ele é um amplificador operacional. Então, nós vamos colocar aqui nesse amplificador operacional, na entrada inversora, a nossa tensão de entrada do nosso comparador, nosso VI. Apareceu um U aqui, né? Vamos corrigir. Nosso VI, nossa tensão de entrada, o que já dá a entender que ele é um tipo de comparador inversor, não é verdade? Já que a entrada do sinal fica na entrada inversora. Pois bem, olha só que interessante, né? Vamos imaginar aqui que eu vou colocar aqui a tensão de referência, que é a nossa tensão fixa aqui na não inversora, para ficar um comparador inversor mesmo. E vamos supor que eu vou alimentá-lo aqui com mais 10 volts na alimentação positiva e na alimentação negativa menos 10 volts, uma fonte simétrica, como já estamos acostumados aí no nosso curso. Pois bem, eu vou pegar aqui a tensão de saída, né? Normal. A gente sabe então que no comparador inversor, se a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, a saída fica negativa. E se a tensão de entrada for menor que a tensão de referência, a saída fica positiva. Até por isso que ele tem esse nome de comparador inversor, como já explicamos aí em aulas anteriores. Mas o que eu quero focar é o seguinte. Imagine aqui na saída que eu coloque um divisor de tensão. O grande segredo desse comparador Schmitt-Trigger e dos comparadores de esterese em geral está no divisor de tensão. Então, olha só, coloquei aqui na saída um divisor de tensão. A gente sabe que a saída desse amplificador operacional, ela vai sair ou mais 10 volts ou menos 10 volts. Quando ele saturar positivamente, que é quando a tensão de referência for maior que o VI, sai mais 10 volts. Já quando a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, sai menos 10 volts. Então só vão sair duas tensões ali, idealmente, claro, desconsiderando qualquer tipo de perda, vai sair ou mais 10 volts ou menos 10 volts do amplificador operacional. E aqui eu tenho dois resistores, formando o que a gente sabe, que a gente conhece como divisor de tensão. O divisor de tensão nada mais é do que dois resistores ligados assim em série, de maneira que a tensão fique dividida entre eles. Por exemplo, se eu pegar aqui dois resistores, colocar 10 kΩ aqui e 10 kΩ aqui, então eu tenho no total 20 kΩ, mas aqui no meio desse divisor de tensão, no meio dessa associação, eu vou ter quantos volts? Eu vou ter metade da tensão, não é verdade? Porque se, por exemplo, se o amplificador saturou positivamente, na saída eu vou ter mais 10 volts. Então, se ele saturou positivamente, sai mais 10 volts. Daqui, então, até o térreo eu tenho 10 volts distribuídos em dois resistores de 10K. Como os resistores são iguais, as tensões nos resistores também serão iguais. Portanto, aqui no meio eu vou ter exatamente 5 volts. Então, eu vou ter metade da tensão ali no meio, já que os dois resistores têm o mesmo valor, então eles vão dividir a tensão entre eles de forma igual. 5 volts para o resistor de baixo e 5 volts para o resistor de cima, totalizando ali os 10 volts. Já se sair
uma tensão negativa aqui da saída do AOP, se sair menos 10 volts, o raciocínio é o mesmo, porque aqui eu tenho 0, aqui eu tenho menos 10, então de 0 até menos 10, aqui no meio fica metade. Qual que é a metade que eu tenho? De 0 volts até menos 10 volts. A metade entre 0 volts e menos 10 volts é menos 5 volts. Então, quando a saída do amplificador operacional saturar negativamente, eu vou ter aqui, no meio do divisor de tensão, uma tensão de menos 5 volts. Ou seja, eu vou ter aqui no meio sempre a metade da tensão que está saindo do amplificador operacional. Claro que isso só é válido se os dois resistores do meu divisor de tensão forem do mesmo valor, forem iguais. Se eles forem diferentes, aí a maior tensão vai ficar onde eu tenho a maior resistência. Isso é matéria de eletricidade básica, não convém a gente entrar muito em detalhes, pelo menos por enquanto. Então a ideia aqui, nós vamos usar resistores iguais mesmo, para facilitar o entendimento e facilitar os nossos cálculos. Depois nós podemos usar resistores ali de valores diferentes, ok? Então beleza. Olha só, a gente viu então que quando sai menos 10 volts, a tensão aqui no meio é menos 5, é metade. E quando sai aqui mais 10 volts, quando o AOP satura positivamente, a tensão aqui no meio, de 10 até 0, na metade fica 5 volts. Ou seja, aqui no meio do divisor de tensão, eu vou ter uma tensão que vai ser ou mais 5 volts ou menos 5 volts. Espero que estejam acompanhando o raciocínio até aqui. Agora vejam que interessante. O que será que acontece se eu tirar essa tensão de referência aqui e no lugar dela eu ligar aqui o meio desse divisor? Então vamos pegar aqui o meio do divisor e realimentar aqui na entrada não inversora. Lembram que eu expliquei anteriormente que o comparador com esterese ele é feito com realimentação positiva. Olha só a realimentação positiva aqui, ó, o sinal de saída voltando para a entrada não inversora. Mas eu não quero focar nisso agora. O que eu quero focar é que vocês imaginem agora o que é que vai acontecer. Veja só que interessante. Porque agora, quando a saída do meu amplificador operacional estiver saturada com mais 10 volts, saturada positivamente, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 5 volts. Olha só que curioso. A minha tensão de referência, entre aspas, vai ser de 5 volts. Maravilha. Porém, quando a saída do meu amplificador operacional saturar negativamente, for lá para menos 10 volts, o que eu vou ter aqui vai ser metade, menos 5 volts, que vai estar ligado aqui de volta, menos 5 volts. Então vejam que é como se eu tivesse duas tensões de referência, mais 5 volts e menos 5 volts. E olha só que bacana que isso vai acontecer, prestem bem atenção. Vamos imaginar, tá? Vamos supor aqui que o meu comparador ele esteja saturado negativamente. Então vamos supor aí uma condição inicial em que está saindo menos 10 volts, portanto, aqui eu vou ter menos 5 volts realimentado para cá, menos 5 aqui também, ok? E aqui eu tenho a minha tensão de entrada. Show de bola. O que vai acontecer então se essa tensão de entrada aqui, se ela for caindo? Imagina que a tensão de entrada vai caindo. Ela começa lá, por exemplo, 2 volts. Vamos imaginar aqui, ó, 2 volts aqui. Eu vou ligar aqui um potenciômetro, né, para variar essa tensão de entrada. Então, vamos conectar aqui um potenciômetro, só para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, aqui eu vou ligar mais 10 volts, aqui eu vou ligar menos 10 volts, e aqui no meio vai ter o potenciômetro, que vai ser a minha tensão de entrada. Então aí o meu potenciômetro, eu vou variar essa tensão de entrada de mais 10 até menos 10 volts, simulando um sinal, simulando um sensor qualquer aí na entrada. Pois bem, então imagina lá que a tensão está aqui em 2 volts. A tensão que eu ajustei aqui está em 2 volts. O que vai ter aqui? Eu vou ter 2 volts na entrada inversora e menos 5 na entrada não inversora. Então, a maior tensão está na entrada inversora, a saída vai saturar negativamente,
vai continuar saindo menos 10 volts e, portanto, se continua saindo menos 10 volts, a realimentação continua em menos 5 volts. Beleza? Só que a gente vai diminuindo essa tensão de entrada. De 2 volts, nós vamos diminuir para 1 volt. Não muda nada, porque a maior tensão ainda é a entrada inversora, portanto, o comparador vai continuar saturado negativamente. Mas nós vamos abaixando aqui até chegar lá. Vamos supor aqui, menos 4 volts. A maior tensão ainda é a entrada inversora, ok? Então, menos 4 volts, a saída está saturada negativamente. Porém, vamos abaixar mais um pouco. Vamos abaixar aqui para 5,1 volts negativos, menos 5,1 volts. O que vai acontecer agora? Veja bem, agora aqui é o pulo do gato. Menos 5,1 volts, onde está a maior tensão agora? A maior tensão está aqui, na entrada não inversora. Não esqueçam que aqui são números negativos, então eu tenho menos 5 aqui e menos 5,1 aqui. Então a tensão aqui já ficou menor, e aqui eu tenho a maior tensão. Então quando a tensão caiu para menos 5,1, mudou. Então até chegar em 5 volts, estava bonitinho, a saturação estava negativa. Porém, quando caiu abaixo de 5 volts, a minha tensão de entrada, a maior tensão passou a ser entrada não inversora, portanto, o meu amplificador vai saturar agora positivamente. Portanto, eu vou ter aqui mais 10 volts na saída do amplificador, portanto, no divisor de tensão eu vou ter 5 volts, que vai se realimentar para cá em 5 volts. Olha só que bacana. Então, quando a tensão ela caiu para baixo de 5 volts, fez com que a saída do amplificador saturasse positivamente e, portanto, mudou a tensão aqui da entrada não inversora agora para mais 5 volts. O que vai acontecer? A minha tensão aqui foi para mais 5. Então, se eu vou começar a subir essa tensão aqui, então de menos 5,1, vamos colocar aqui menos 4 volts. Muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada porque agora aqui eu tenho a maior tensão na não inversora. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que subir essa tensão aqui da tensão de entrada até que ela atinja os 5 volts. Então, eu vou subindo ela. Quando eu colocar lá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,1 volts. Quando eu colocar 5,1 volts, aí o que aconteceu? Só nesse momento que eu coloco mais 5,1 volts, que a minha entrada inversora fica com a maior tensão e só então que a minha saída volta a ficar negativa em menos 10 volts. Portanto, aqui no meio do divisor, menos 5, na realimentação, menos 5. E ele vai ficar saturado negativamente até quando? Ele vai ficar com a saída saturada negativamente até a tensão de entrada cair a menos 5 volts. Então, olha só a histerese, né? Então, a tensão de entrada vai ter que cair, vamos apagar aqui, né? A tensão de entrada aqui vai ter que cair até menos 5 volts para ele saturar positivamente. E uma vez que ele satura positivamente, ele só volta a saturar negativamente quando a tensão de entrada subir até mais 5 volts. Então esse intervalo entre menos 5 volts e mais 5 volts é aí onde fica a histerese. Então vejam que esse valor de 5 volts ele veio graças ao divisor de tensão. Só reforçando aqui, né, que a gente fez de propósito um divisor de tensão para pegar a metade da tensão de saída. Mas eu posso fazer um divisor de tensão para pegar menos da metade ou mais da metade, conforme o meu projeto. Isso nós vamos abordar futuramente. O que eu quero é que você consiga visualizar esse comportamento da realimentação, fazendo com que essa tensão aqui, que era a nossa tensão de referência, né? Que ora a tensão de referência vai lá para mais 5, ora ela vai lá para menos 5. Quer dizer, a tensão de referência que eu tenho aqui, ela muda conforme a saída do meu amplificador operacional. E é aí que nasce a histerese. Bacana, né? Então, se a gente for fazer o gráfico aqui, antes de fazer o gráfico, deixa eu só redesenhar esse circuito, porque geralmente não é assim que se desenha um comparador Schmitt-Trigger. Geralmente, o que a gente faz aqui
vai pegar esses resistores, manter a mesma ligação, tá? O circuito é esse. Só que geralmente se desenha com os resistores aqui em cima. Então, por exemplo, esse resistor aqui de 10K, que está saindo da saída do amplificador, geralmente a gente liga ele aqui em cima. Deixa eu só apagar aqui, né? Geralmente esse resistor de 10K, a gente liga ele aqui em cima. Não necessariamente, como a gente já sabe, vai ser 10K, esses valores podem ser alterados. Então, esse de 10K, que ele está da saída do amplificador operacional e vem até aqui, o meio da associação, é o de 10K que nós desenhamos aqui. E daqui, lembra que ele vinha lá para a entrada não inversora? Como ele já está aqui em cima, ele já vem daqui e já desce para a entrada não inversora. Olha só que bacana. Reparem que é o mesmo circuito, só muda a forma de desenhar. E daqui a gente pega, ou daqui de baixo, tanto faz, a gente coloca o outro resistor. No caso aqui do nosso exemplo de 10K, indo para o terra. Então, vejam que o circuito é o mesmo, não mudou, continuamos tendo exatamente o mesmo circuito, porém desenhado de uma forma mais compacta. Mas eu acho que dessa forma original que eu fiz aqui do lado, é mais fácil para você entender a ideia. A ideia disso aqui, dessa realimentação positiva, nada mais é do que fazer um divisor de tensão da tensão de saída para o terra e pegando o meio desse divisor e colocando em uma das entradas, no caso aqui, da entrada não inversora do comparador, formando assim uma realimentação positiva. E aí a gente viu que essa tensão aqui, ela vai variar, formando a histerese. Então vamos agora fazer o gráfico da função de transferência desse comparador com histerese Schmitt-Trigger. Vamos supor, só para a gente começar, a gente tem que supor ou que ele está saturado positivamente ou negativamente, só para a gente começar o raciocínio. Então vamos supor aqui que ele está saturado negativamente. Tem aqui na saída menos 10 volts e, portanto, aqui eu vou ter menos 5 volts na entrada não inversora. Então é como se essa tensão de referência aqui, nossa, fosse menos 5 volts, já que ele está saturado negativamente. Então vou colocar aqui o nosso menos 5 volts. Ok, então essa é a nossa tensão de referência, vamos dizer assim, quando ele está saturado negativamente. E aí o que vai acontecer? Bom, nesse caso então, quando a tensão de entrada for menor do que a minha tensão de referência, ou seja, quando a tensão aqui for menor que menos 5, daqui para trás, quer dizer que a maior tensão está aqui, a saída vai saturar positivamente. Então, olha só que interessante, né? É que dessa forma, então, se o meu VI for menor que menos 5, então daqui para trás, a maior tensão vai estar aqui, a saída vai ser positiva. Então, olha só, daqui para trás, a saída vai ser positiva do meu comparador. E daqui para frente, ou seja, de menos 5 volts para frente, a ideia é que a saída seja negativa, já que se a minha tensão de entrada for maior que menos 5, a maior tensão vai estar na entrada inversora, portanto, ele vai saturar negativamente. Ok? Tranquilo, né? Porém, lembra que a gente supôs que ele está saturado negativamente? A gente tem que supor ou que ele está positivo ou negativamente saturado na saída. Então, esse gráfico aqui, ele mostra a condição onde o amplificador ele está saturado negativamente, que foi a nossa suposição inicial, ou seja, ele está aqui embaixo negativamente saturado, e aí ele pode eventualmente subir. Por isso, vamos fazer as setinhas aqui. Ele pode subir para a saturação positiva se a tensão de entrada cair abaixo de menos 5 volts. Foi o que tínhamos até explicado anteriormente lá. Então, a princípio, o gráfico começa assim. Agora, vamos imaginar que aconteceu isso, que ele saturou positivamente. Então, a saída agora vai para mais 10 volts, realimentou positivamente, eu vou ter aqui então metade, 5 volts. E agora, como vai ser o comportamento do meu Schmitt-Trigger? Agora ele vai se comportar de forma diferente, porque a minha tensão de referência, vamos dizer assim, foi agora para mais 5 volts. Então ela veio para cá, mais
5 volts. E agora a gente vai ter que analisar, porque o comparador está funcionando de outra forma, nós mudamos essa tensão de referência. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho a minha tensão de entrada aqui e agora 5 volts como referência na não inversora. Pois bem, se a minha tensão de entrada for menor do que os 5 volts, então o que é que vai acontecer? A maior tensão vai ser a não inversora, porque eu tenho, se aqui é menor, quer dizer que aqui é maior. Então, quando a tensão de entrada for menor do que 5 volts, daqui para trás, a saída vai ser positiva. Então, daqui, desse ponto para trás, a saída vai ser positiva. Perdoem se o gráfico não está muito reto, né? Vamos tentar aqui fazer da forma mais reta possível. Então, espero que esteja bem claro aí para vocês esse funcionamento, né? Espero que esteja bem claro, olha só, que nós temos 5 volts de referência e o nosso VI aqui. Então, se o VI, se a tensão de entrada for menor, quer dizer que a maior tensão está aqui, logo ele vai saturar positivamente. Então, se a tensão de entrada for daqui para trás, vai saturar positivamente. Já se a tensão de entrada for maior que os 5 volts, então a maior tensão vai ficar aqui na inversora, ele vai saturar negativamente. Então, se a tensão de entrada for maior, daqui para frente, ele vai saturar negativamente. Então, daqui para frente. Nesse caso, nós supomos que ele começou saturado positivamente, começou em mais 10 volts, começou aqui em cima e caiu para negativo. Por isso, a setinha vai ficar aqui para baixo, porque nós supomos inicialmente que ele estava saturado positivamente e foi com essa suposição que nós traçamos aquele segundo gráfico. E vejam só nosso gráfico, a nossa histerese, como tínhamos explicado anteriormente, a histerese entre 5 mais 5 volts e entre menos 5 volts. Ou seja, através dessa função de transferência desse gráfico, nós conseguimos observar o comportamento desse circuito também. Então, vejam que quando eu estou na saturação negativa, ou seja, estou aqui embaixo, eu preciso que a tensão de entrada caia até menos 5 volts para que a saída fique positiva. E uma vez que a saída ficou positiva, eu preciso que a tensão de entrada cresça até 5 volts para que ela caia e fique negativa novamente. Então, vejam que eu tenho essa histerese entre mais 5 e menos 5 volts. Nesse caso aqui, lembrando sempre, né, gente, que isso porque temos divisor de tensão de resistores iguais. Se fosse diferentes, eu poderia ter uma histerese menor ou maior, dependendo dos valores da relação entre esses dois resistores. Isso, claro, nós vamos explicar e calcular melhor na aula que vem. Hoje o objetivo é entender o funcionamento do comparador de histerese, inclusive na prática, como veremos já já. Então vejam que o comparador de histerese, ele vai nos dar duas tensões de referência, e por isso mesmo nós não chamamos muito de tensão de referência, nós damos outro nome. Geralmente essa negativa aqui, nós vamos chamar aqui no curso de tensão de histerese inferior, que é a tensão inferior. E essa daqui nós vamos chamar de tensão de histerese superior. E aí o circuito vai ter o comportamento que nós explicamos com essa histerese. Vamos agora, pessoal, ver na prática esse mesmo circuito aqui montado, utilizando o amplificador operacional LM358, já nosso velho conhecido. E na prática nós vamos ver esse comportamento da histerese se manifestando. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui nós temos na prática o nosso comparador com histerese Schmitt-Trigger. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, estou utilizando uma fonte simétrica de 11 volts, mais 11 menos 11. Não estou usando mais 10 e menos 10, porque vocês sabem que tem uma perda entre a tensão de alimentação e a tensão que sai do amplificador operacional. Tem uma perda entre 1 e 2 volts, por isso estamos alimentando com 11, com a ideia de que saia algo perto de 10 volts na saída do amplificador operacional. Então aí nós temos a fonte simétrica, já explicamos como montar em outras aulas do curso. Aqui eu também tenho
um multímetro. Esse multímetro aqui, nós vamos medir daqui a pouco a tensão de saída do comparador Schmitt-Trigger. E aqui, desse outro lado, nós temos outro multímetro que nós vamos usar para medir a tensão de entrada. Aqui no circuito eu tenho o LM358, nosso já velho conhecido. Tenho aqui o potenciômetro da tensão de entrada, é aqui que eu vou ajustar a tensão de entrada e simular as variações dela. Estamos alimentando um lado desse potenciômetro com mais 10 volts, no caso mais 11 volts, né? E o outro lado aqui com menos 11 volts, de forma que eu consiga ter aqui a variação entre mais 11 e menos 11 volts lá na nossa entrada inversora. E justamente o cursor, o meio aqui do potenciômetro, através desse fio verde, vai lá na entrada inversora. Da saída do LM358 vem o divisor de tensão. Eu tenho aqui dois resistores de precisão de 10K, indo lá na outra ponta para o terra, que é esse fio preto, e aqui do meio dessa associação, do meio do divisor de tensão, a realimentação, o fio azul, que volta para a entrada não inversora, realimentação positiva. Então aí nós temos o circuito montado. Você está vendo aí na tela agora o circuito, o esquemático desse circuito que estamos montando nesta aula. Para você que quer reproduzi-lo, aí está ele. Então ligando os instrumentos, temos aqui que a tensão de saída está em menos 10 volts, maravilha, e a nossa tensão aqui de entrada, vinda do potenciômetro, está em 5,6 volts. Então, para que a saída sature positivamente, eu tenho que baixar essa tensão de entrada agora até menos 5 volts aproximadamente, como tínhamos explicado lá no quadro. Vejam só que ela continua negativa, menos 3 volts, menos 4 volts, continua menos 10 volts, continua saturado negativamente. Até que, quando chega em menos 5 volts, ultrapassa aí, cai abaixo de menos 5 volts, saturou positivamente. E agora ele só vai voltar a saturar negativamente quando a tensão subir não até menos 5 volts, porque agora a referência foi lá para mais 5. Então agora só vai mudar a saída quando a tensão de entrada subir lá na casa dos 5 volts. 4, olha lá, tem a casa dos 5 volts, aí ele foi para negativo. Então eu tenho esse intervalo entre 5 volts e menos 5 volts, que é o intervalo da esterese. Então vejam aí vocês vendo na prática a esterese sendo demonstrada, né? Então eu posso colocar até 10 volts, não acontece nada, só vai mudar até cair em menos 5 volts, aí ele muda, uma vez que ele muda, só vai mudar novamente até subir para mais 5 volts. Esse intervalo entre menos 5 e mais 5 é justamente a esterese. Bom, aqui eu acrescentei mais um multímetro. O multímetro aqui da direita continua sendo a tensão de saída, está saturado negativamente, como vocês podem ver. O do meio eu vou usar para medir a tensão aqui no meio do divisor de tensão, bem na entrada não inversora, para a gente ver que eu vou ter a metade da tensão de saída. E aqui na esquerda, continuamos tendo a nossa tensão de entrada vinda do potenciômetro. Então, vamos aqui pegar a ponta de prova do multímetro do meio e eu vou medir aqui o meio do divisor de tensão. Vejam lá que eu tenho 5,3 volts, 5,31, e está saindo, né, menos 5,31, aliás, e está saindo menos 10,71. Não está exatamente a metade, porque os multímetros, especialmente esse aqui, tem uma exatidão um pouco inferior aos outros. Mas dá para ver que está bem perto da metade. Então vejam que a entrada não inversora está recebendo um sinal de menos 5,3 volts, metade da tensão de saída. E aqui no meu potenciômetro eu tenho 0,6. Eu vou baixar a tensão, então, até os menos 5,3 volts. Então, olha lá, menos 2 volts, a saída continua saturada negativamente. Menos 3,
menos 4 volts, menos 4,9, menos 5,08, está chegando perto, mas ainda a saturação negativa está lá intocada, né? E a partir dali, ao menos 5,44, já inverteu, está saindo 10 volts, né? No caso aqui 9,6 volts, e, portanto, eu tenho na realimentação 4,7 positivos. Agora, a tensão tem que subir até 4,7 para que a saída do amplificador volte a se saturar negativamente. Vamos ver aqui, então. Agora subindo, menos 2, menos 1 volt, 0, 1 volt positivo, 2 volts positivos, 3 volts positivos, 4,22 volts, ainda saturação positiva. Passou de 4,7 e já inverteu novamente. Agora aqui no meio tenho menos 5 volts e agora a tensão de entrada tem que cair até os menos 5 volts para que a saída do amplificador mude novamente. Agora subir até mais 4,79 para mudar novamente. E aí está então demonstrado o Schmitt Trigger. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir a aula, de deixar o seu comentário aí embaixo e, claro, compartilhar com os seus amigos. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns cálculos e alguns projetos com esse comparador regenerativo ou comparador Schmitt Trigger. Um grande abraço, fiquem com Deus.